Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. Hoje nós vamos falar de um tema importante e que está conquistando muitos brasileiros. A corrida de rua é também um assunto muito especial para nós, porque o Veracruz vai realizar a sua 6ª edição da Corrida Veracruz no dia 5 de outubro. E para me acompanhar nesse episódio especial de hoje, eu tenho aqui o médico radiologista, também corredor amador, o Dr. Augusto Amato. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Um prazer recebê-lo aqui no VeraCast. Comigo também, a atleta apoiada pelo Veracruz, a corredora profissional Marina Malaquias. Como vai, Marina? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês. A gente é que agradece, viu? A corrida, ela deixou, de ser um esporte solitário há muito tempo. É um esporte coletivo, é um evento social. A gente tem dados do relatório anual sobre tendências de esportes aqui do Strava. A corrida foi o esporte mais praticado no ano passado. O Brasil no segundo lugar aí, como o segundo país com maior número de atletas. E depois da pandemia, a gente observou realmente que os números, de corridas pelo Brasil, eles tiveram uma recuperação, um crescimento impressionantes. 2023, por exemplo, superou os níveis de 2019 e a gente vê que a tendência para 2025 é que tenhamos mais aí eventos, mais participantes também. Esse grande crescimento no número de corridas de rua em Campinas, no Brasil todo, mostra que as pessoas elas estão buscando mais do que saúde, doutor? O que você acha? Bom, eu acho que a corrida, de forma geral, ela traz muitos benefícios. E é um esporte extremamente democrático, talvez seja o mais democrático de todos, Então, com isso, acho que a atração, atrair a pessoa é muito, muito fácil, entre aspas, Basta colocar um tênis, ter disposição e começar. Pelo menos cada um começa no seu ritmo, devagar, Acho que isso é um ótimo atrativo. Para você, como corredor, o que a corrida tem de tão especial? Nós sabemos que a corrida ela veio recentemente na minha vida. Assim, eu sempre fui jogador de tênis. E, de repente, eu falei assim, nossa, eu quero mudar, quero um desafio novo. E a corrida entrou justamente nesse contexto. Eu estava no hospital, daí eu vi um médico passando, amigo meu, o Dr. Rodrigo, excelente cirurgião pediátrico, ele queimado, saudável. Eu falei assim, cara, o que você está fazendo? Ele falou assim, tô correndo, tô indo para as montanhas, tô correndo na rua. E isso foi o meu maior motivador para mudar. Às vezes a gente se pergunta, o que faz uma pessoa acordar cedo, num domingo, participar de uma prova? Conta pra gente, que mistério é esse? Verdade, eu acho que só quem pratica para entender isso mesmo. Até nesse período de frio, as pessoas vão preferir ficar em casa dormindo e tal, e não. É uma energia muito legal e, assim, como você disse, são muitas pessoas juntas. O doutor que falou, é um esporte totalmente democrático, Então, a gente encontra pessoas de todas as idades, classe social, e tá todo mundo ali, um motivando o outro, um inspirando o outro, para todo mundo cruzar a linha de chegada, não importa se é o primeiro ou o último. Todos são super prestigiados e é uma alegria muito grande. Esse ponto do coletivo é algo muito marcante, muito especial, quem corre fala de uma sensação de euforia, de um entusiasmo que o esporte traz. Quando a gente fala aqui do ponto de vista médico, o que realmente acontece no cérebro, no corpo? Que euforia é essa que vem? Eu acho que assim, acho que tem duas coisas bem interessantes, então, 3 coisas bem interessantes aí. Acho que tem o pré-corrida, que é aquela adrenalina que a gente tem, A expectativa. A expectativa antes de começar a correr. Acho que isso é muito bacana. E ali você encontra as outras pessoas que cada um tem a sua história ainda. Um está superando uma doença, um quer emagrecer, um quer bater recorde, Então, cada um tem a sua história e isso tudo se junta ali na largada. Então, isso já é uma energia, sim, fora do comum. Realmente, aquele monte de gente é muito bacana. Depois você começa a correr, passa alguns quilômetros, o corpo secreta uma substância que chama endorfina. Acho que todo mundo já ouviu falar da endorfina, que é um analgésico natural. Porque assim, imagina, você corre lá 5 quilômetros, poxa, você está cansado, você tá gastou energia, tem dor, mas as endorfinas, elas tiram a dor e traz uma sensação boa. Além disso, tem a serotonina e a dopamina que ajudam com o bem-estar e com essa sensação de recompensa. É como se o cérebro falasse assim, para o corpo, vai embora que você tá fazendo a coisa certa. Então, acho que essa junção que traz a euforia do corredor. Tem uma mágica ali que acontece, então. Traz um pouco da sua experiência, Marina, pra gente, Teve algum treino muito difícil, pesado, alguma prova que essa recompensa aí que ele tá
contando pra gente, ela fez toda a diferença para você? Com certeza. E isso eu acho que não só diário, né? Tem provas específicas. Sim. E uma das coisas que me motivou muito na minha primeira corrida, que eu não esqueço, foi isso. Eu tinha começado, né? Então, tava muito difícil. E aí, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida começou a me incentivar. E, não, vamos, continua, não desiste. Aí eu pensei assim, nossa, às vezes a pessoa passa do seu lado, nem te cumprimenta, é uma pessoa aqui no meio de tanta gente, tá me incentivando. Então esse incentivo fez toda a diferença. E foi uma das coisas que realmente me fez me apaixonar pela corrida. Que legal. Foi esse incentivo dos próprios participantes. Esse incentivo dos participantes que, ora, você nem conhece, mas também quando você participa de um grupo de corrida e nos treinos você tem sempre essa comunidade, isso ajuda bastante, né? É uma sensação que vai além do físico, né? Tem a questão psicológica também. Você participar de uma comunidade, você faz parte de algo maior. Então tem dia, né, que você está com preguiça, cansado, o dia anterior foi pesado por algum motivo, ou trabalho, qualquer coisa. E o fazer parte dessa comunidade te ajuda demais. É como se um puxasse o outro, desse um empurrão para que você não parasse. Então isso é muito bacana. Então, do ponto de vista da saúde mental, a gente também pode pensar que a corrida é algo terapêutico, né? Porque a gente vive dias difíceis, às vezes, com ansiedade, muita gente com depressão, e a corrida ela pode aliviar nesse sentido. Tem uma frase que eu escutei uma vez que eu adoro, que é assim, a corrida é uma terapia em movimento. Eu adoro essa frase, porque é isso que a gente percebe mesmo, né? Para quem corre e vê nas outras pessoas. Qualquer exercício, mas a corrida em si, ela tem a capacidade de secretar, de diminuir os níveis de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, né, de forma muito eficiente. Então, só pelo fato de fazer o exercício e a corrida, ela é muito intensa. Então, ela ajuda bastante nesse controle. Além disso, aqueles hormônios, dopamina, serotonina, que te traz o bem-estar. Isso equilibra os hormônios, equilibra o corpo. Né? Então a sensação é muito boa para depressão, ansiedade, um controle ótimo. Na verdade, auxilia, uma ferramenta terapêutica. A gente está falando de benefícios a curto prazo, mas a longo prazo também já tem algo comprovado nesse sentido, que o esporte, como a corrida, possa melhorar a memória, concentração, trazer outros benefícios para o cérebro? Nossa, isso é fantástico. Assim, tem uma substância que ela tem um nome diferente, então tem uma sigla BDNF, né, que é um hormônio, tipo um hormônio que ajuda os neurônios a criarem novas conexões. Então, você lembra, os neurônios têm aquelas redes neurais, né? E aquelas redes, elas são estimuladas com essa substância, e isso ajuda na concentração, no foco. Só que quando você faz isso de forma rotineira, né? Isso não serve 1 dia, 2 dias, mas você faz isso de forma rotineira, está relacionado à prevenção de doenças graves, como Alzheimer, declínios cognitivos, outras doenças neurodegenerativas. Como você percebe os benefícios no seu dia a dia, Marina? Você treina todo dia? Como é que é? E aí, depois de um treino, o que vem de sensações? Nossa, então, eu treino todos os dias. Eu falo que o dia que eu fico sem treinar, normalmente é na véspera de alguma competição. Eu só realmente consigo, porque eu sei que aquele descanso é importante para que no dia da competição eu consiga desempenhar o meu 100%. Mas depois de todos os treinos é incrível. A sensação de alegria que a gente tem é muito grande. Por mais que tenha o cansaço físico, mas o dia rende muito mais. E aí eu acho que você já consegue começar o dia numa energia muito boa, e aí você consegue transmitir isso para as outras pessoas. Eu costumo falar que quanto mais pessoas correndo, mais pessoas felizes a gente vai ter no mundo. Então, quanto mais gente correndo, com certeza a gente vai ter um mundo melhor. Mundo mais bem-humorado, vamos dizer assim, mais feliz, né? Tomara. E também com menos doenças, né? A gente pode falar em prevenção de doenças, inclusive. Pode, né? A corrida, ela, apesar de ser simples, né? Simples, ela é muito intensa. E isso ajuda muito na prevenção de várias doenças crônicas, né? Eu acho que eu gosto de citar algumas: hipertensão arterial, obesidade, diabetes tipo 2, que são doenças extremamente prevalentes na população. Então, aí também tem aquela palavra, a regularidade, né? A regularidade que vai trazer os benefícios a longo prazo.
Tá, a gente quando conversa aqui com uma corredora profissional, mesmo ele que já está praticando há algum tempo também, e aí ouve os índices e vê o pessoal aí participando de provas, acha que é impossível, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Eu me pego às vezes nisso também. E aí para outras pessoas, não, parece super fácil. E a gente vai dar algumas dicas para quem está pensando em começar e participar. Então, não basta pegar o tênis e sair correndo, né? De jeito maneira. Eu acho que, acima de tudo, o doutor vai poder falar mais, né? Mas um check-up básico é o primeiro ponto, né? Saber se está tudo bem com a saúde para daí sim entrar na parte que é a minha área, que é a professora de educação física. Que check-up é esse, doutor? Assim, não é que todo mundo tem que sair fazendo uma bateria de exames e que isso é Muito obrigatório, né, específicos. para correr. Mas o que é o adequado? Para a maioria das pessoas saudáveis, uma consulta médica simples, vai fazer a história clínica, exame físico e vai analisar se precisa ou não fazer os exames complementares. Sempre que a gente vai começar um esporte, isso é recomendado, Isso, aliás, né? Exato, para os adultos, né, recomendado. Agora, se a pessoa já tem doenças crônicas, né? Ou tem sensações, dor no peito, falta de ar, palpitações, aí um check-up mais completo é fundamental. E acho que é importante lembrar que o check-up, ele não é um obstáculo para a corrida, né? Ele vai, na verdade, te dar segurança para fazer você aproveitar melhor os benefícios da corrida. Então, ele não é um obstáculo, ele é um aliado. Check-up feito, vou lá escolher meu tênis, então. Precisa ser um modelo muito elaborado, muito caro? O que tem que ser levado em consideração? De jeito maneira, né? Como o mercado cresceu, então realmente tudo cresceu muito. Então, o investimento nessa parte de tênis e de acessórios, o leque de opções é muito grande. Então, realmente, a gente vai ter uns valores menores e outros maiores. Mas o básico já faz toda a diferença. Então, não precisa ser nem o muito, muito, muito caro, que às vezes também está mais relacionado à performance, mas também não precisa ser também um que é para passear, né? É um para caminhar no shopping. Não, um que tem um amortecimento básico já está excelente. Para evitar dor, para evitar lesão. Exatamente, também, né? porque é um esporte, querendo ou não, de alto impacto, né? Então, a gente está lá sofrendo um pouquinho, então tem que ter o básico. E para dar esse start, o que é recomendado para um primeiro dia? Alternar com caminhada? Como seria esse início aí de treinamento? Sim, a princípio sim, começar com a caminhada para daí aos poucos ir incluindo a corrida. Então daí alternando a caminhada com a corrida e aí, claro, né, vem a ajuda de um profissional de educação física nessa parte para analisar como é a pessoa, até o histórico, né? Que o corpo, querendo ou não, tem a memória. Então, quem já praticou alguma atividade física provavelmente vai ter um pouco mais de facilidade do que alguém que é sedentário e nunca fez nada. E há muitas opções, né? Correr no asfalto, estrada de terra, correr na esteira. Teria algo que fosse mais recomendado do ponto de vista da articulação, doutor, ou não? Eu acredito assim, para quem está começando, né, o asfalto é o piso mais duro que a gente tem. Então, para quem está começando que não tem o corpo adaptado ainda para o impacto, o asfalto ele pode ser não prejudicial, mas ele é mais sofrido ali para o corpo. Então, a terra batida é excelente, porque ela absorve muito mais o impacto. Para essa adaptação inicial. Só que a terra tem a irregularidade, que isso é bom também, né? Ela faz o corpo se adaptar. Só tomar cuidado com o desnível para não cair, torção. E aí entra a esteira, que é excelente, porque ela é lisa, né, ela tem a absorção de impacto muito boa e ainda tem a vantagem de ser num ambiente fechado, então dias de muito calor ou está chovendo, você não tem esse problema, você pode treinar na esteira. Então, acho que combinar terra batida e esteira é uma ótima opção para quem está começando, com treinos mais leves no asfalto, mais eventuais. E é importante ter uma consistência, né? Não correr um dia e depois ficar vários sem treinar. Como programar isso aí para um mês de treinamento, vamos dizer assim? Com certeza. A princípio, todos os dias também, dependendo da intensidade, não é legal. Ainda mais justamente por causa desse impacto da corrida, né? Falando assim, o ideal mesmo seria a pessoa conseguir combinar a corrida com algum tipo de fortalecimento muscular. Seja musculação, por exemplo, para dar um suporte melhor. Mas para quem não tem essa possibilidade, alternar um dia de treino de corrida, caminhada, um dia de descanso e assim por diante, já vai ser uma diferença enorme, né? Ainda mais para quem ainda não está fazendo nada. Faz tempo que você começou, né? Mas você se lembra como foi? Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Lembro. Eu sempre fiz muitos esportes, né? Então, eu acho que eu já tinha essa parte que, né, me motivava. Mas a corrida no começo foi bem difícil.
Mas o que me inspirou realmente foi isso, ver as outras pessoas fazendo e falar, não, é possível, né? Todo mundo pode. Claro que cada um tem o seu limite e a gente respeitar esses limites. E acho que é até legal por causa disso, porque daí você vai avançando, você vai vendo a sua melhora e isso te motiva a continuar e manter essa constância. Sim, e aí para quem já tem essa constância, né, para quem começa a praticar com bastante frequência, tem alguns outros desafios que podem aparecer, né, e a gente vai falar inclusive agora de lesões que são clássicas, né? O que você vê às vezes no dia a dia no hospital, no exame de imagem, o que aparece mais e que cuidados a gente tem que tomar para não cair nessa? Tá. As lesões, infelizmente, acontecem com bastante frequência, mas tem um porquê, né? Às vezes as pessoas elas se empolgam demais e vão para o excesso. Então, a lesão está muito associada ao excesso. Ultrapassar seu limite. Tanto excesso de distância, né? Quanto excesso de velocidade mesmo, né? Então, isso que leva a maioria das lesões. A gente vê a lesão, as mais comuns, a canelite, a famosa canelite, a dor anterior no joelho, que também que elas são, na verdade, um reflexo de um desequilíbrio muscular e uma falta de adaptação do corpo para essa carga lesional. Então, na maioria das vezes, um bom tratamento, fortalecimento, fisioterápico resolve. E aí entra naquilo que você falou, né, Marina? Sim. Muita gente quer pular o treino de força, né, a musculação, mas isso também é muito importante. Faz muita diferença. Normalmente, acho que o doutor vai concordar, quem corre, se deixar, só vai querer ficar na corrida. Porque é o que a pessoa realmente gosta. É o que dá o prazer, né? Exatamente, mas a gente tem que colocar na cabeça que é importante. E muitas coisas na vida a gente faz por obrigação. Então, eu acho que a pessoa tem que colocar como obrigação, pensando que isso vai evitar futuros desgastes, lesões, né? Perfeito. Eu gosto de fazer uma analogia assim com um prédio. Tá construindo um prédio, né? A corrida é seu prédio. E a musculação é a fundação. Então, se você não tiver a fundação bem feita, vai rachar lá para cima em algum momento, né? Sim. E tem uma outra frase que eu gosto que é assim, correr para te deixar saudável, mas esteja saudável para correr, ou seja, se fortaleça para correr. Isso vai evitar a lesão e te deixar com melhores condições de performar melhor. Nessa preparação, a alimentação é muito importante também? Sim, total, né? Mas acho que isso é até natural. Você não faz nada ou faz muito leve, você começa a fazer um esporte com mais regularidade, você procura, né, alimentação mais saudável, você procura adaptar seu corpo para aquilo que vem. Então, a alimentação é fundamental. Quando tem gente que usa, por exemplo, aqueles géis de carboidrato, bebidas isotônicas, quando que isso passa a ser importante? Depende da frequência, da intensidade do treino? Com certeza, porque muita gente vê e acha que tem necessidade, e dependendo da quilometragem não tem toda essa necessidade. Então, como o doutor disse, essa parte da alimentação, depois que a pessoa ela começa, eu acho que ela acaba se preocupando mais. Porque ela pensa, talvez se eu comer alguma coisa assim, meio diferente, vai me fazer mal no treino e eu não vou conseguir treinar. Então, tem a ver com isso. Às vezes, o excesso não vai adiantar muito. Claro que um nutricionista que seria o adequado para indicar qual é a necessidade de cada pessoa. Agora, eu imagino que a hidratação também seja fundamental e regular certeza. isso ao treino. Essa parte de hidratação, água, com certeza. Agora, a parte de carboidrato, hidratação com isotônico, aí já vai dependendo do nível e da distância também. Você estava falando de quando a gente ultrapassa um pouco os limites do corpo, seja pela distância, pela velocidade. Tem aquela empolgação também de treinar todo dia, né? De não dar o descanso para o corpo. Quando que isso acontece? Aquele chamado overtraining, é isso? É bem interessante que a gente treina, quando a gente sai do treino, a gente acha que ficou mais forte. Nossa, tô melhor. Só que justamente a melhora para o corpo vem durante o descanso. Então, durante o treino, você exercitou, mas você vai evoluir quando está descansando. Então, o descanso ele é imprescindível para que seu corpo evolua, né? Agora, se você não respeita o descanso, às vezes você faz um treino pesado, você não precisa de um dia, você precisa de 2 dias de descanso para o seu corpo recuperar realmente. Se você não respeita isso, seja por empolgação ou qualquer outra coisa, você vai acumulando a chance de ter lesões, né? E o overtraining não é somente lesão, mas sim falta de rendimento, né? Você sente o corpo fadigado. Você fala assim, nossa, parece que você está com
com a luz apagada do corpo, você não tem energia, né? Então isso se somando traz até lesões mais graves, né? Às vezes essa dificuldade em aumentar a velocidade ou aumentar a distância está ligada realmente à falta do descanso. Com certeza. Realmente, porque a corrida em si é um esporte que exige muito, né? E conforme os objetivos vão ficando maiores, né? Seja diminuir a velocidade, aumentar a distância, aí a demanda vai ser maior. Seja do treino, do descanso, então por isso que é muito importante mesmo. E eu imagino que tenha todo um trabalho também com o emocional, com o psicológico, né? Como é que você lida com isso? Quais são as estratégias que você usa? Porque eu imagino que seja frustrante muitas vezes ter que lidar com uma lesão ou com uma falta de rendimento numa determinada circunstância. Como é que você faz? Sim, com certeza. Em alguns momentos eu já tive até acompanhamento psicológico por causa disso, né? Como eu treino, né, para alta performance, alto rendimento, e está muito ligado à competição, principalmente nesses momentos de lesão, se você não estiver bem amparado, é complicado mesmo. E daí, eu sempre tento, né, falar da importância de todos esses profissionais que a gente já mencionou aqui, tanto do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, porque eu falo que é um conjunto, né? No meu caso, eu sou uma atleta, ok, mas tem toda uma equipe por trás. Então, se não fosse eles também, com certeza eu não conseguiria fazer tudo que o meu corpo está preparado para fazer. Então, o apoio psicológico faz muita diferença. No fim das contas, a gente fala sobre essa meta, né, da corrida, chegar à linha, né, de chegada, mas a jornada toda é muito especial, acho que é muito cheia de significado. Vocês trouxeram um pouco da importância aí para cada um, né? Esse prêmio que está também no caminho todo, né? Então, eu quero focar um pouquinho aqui agora na sua experiência, né, que transformou algo que você gostava muito numa profissão, né, de fato, depois de tantos treinos, tantas competições. Que o simples fato de correr significa para você? Nossa, eu falo que correr é a minha vida. Parece uma poesia, mas realmente, assim, é algo que faz toda a diferença nos meus dias. Eu não consigo, assim, né, mensurar, porque é o que me mantém motivada. Claro que não são todos os dias que são fáceis, né? Tem os dias que você vai acordar mais cansada e tal, mas sempre você vai pensar no objetivo. Então, por isso que é legal sempre a pessoa ter uma linha de chegada. Então, se inscreve numa corrida, porque daí, às vezes, um dia você vai... Ai, mas acho que eu não vou hoje, estou cansado. Mas daí você vai pensar que você tem um objetivo naquele dia, e se você não se preparar, aí você não vai conseguir concluir esse objetivo. Tem alguma lição que esse esporte te trouxe para a vida, mesmo que você aplica em outros setores da sua vida? Não só a corrida, mas eu acho que qualquer esporte, ele traz muita disciplina. E essa disciplina, com certeza, a gente leva para todas as áreas da vida. Que mensagem você deixa hoje para jovens que estão começando na corrida, para quem está querendo dar esse start aí de uma vida mais saudável, de um esporte que é muito especial justamente por incluir o coletivo, né? Sim, tem uma daquelas frases que eu gosto muito, né? Que é a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Então, eu sou professora, né? Dou aula para criança também, e eu sempre falo para os pais, tente você ser o exemplo, não adianta só falar. Então, seja em movimento. Vai dar uma caminhada, vai correr, porque a criança vai ver aquilo e aí ela vai ver que realmente, né? Meus pais não estão só falando, eles estão fazendo. E aí, com certeza, depois que ela ficar mais velha, adolescente, adulto, ela vai levar isso para sempre. Então, acho que o básico é comece. Se movimente, que vai fazer diferença e você vai ter uma vida muito melhor em todas as outras áreas. Aí eu vou pedir para a gente concluir aqui o nosso episódio hoje, para vocês dois deixarem um pensamento ou um mantra aí para o pessoal levar para a próxima corrida. Qual seria, doutor? Bom, eu gosto de pensar que, apesar de correr, a corrida é para você ir rápido, eu acho que, principalmente para quem está começando, o lema é vá devagar. Então, comece caminhando, trotando, intercalando, que quando você começa devagar, sua chance de persistir na corrida e virar um corredor mesmo é muito maior. E a sua mensagem, Marina? Eu sempre gosto de falar para a pessoa fazer o seu melhor nas condições que ela tem hoje, até que ela tenha condições para fazer ainda melhor. É isso. Agradeço demais a participação de vocês aqui hoje, viu? Muito obrigada por ter vindo ao VeraCast. Muito obrigada, adorei. Foi um prazer, agradeço doutor. também, obrigado. Obrigada demais, viu? Ano passado, a Corrida Veracruz reuniu
1.500 participantes, superando as expectativas da edição anterior. E para esse ano, a expectativa é de mais um recorde de inscritos num esporte que não para de crescer. A Corrida Veracruz deste ano vai acontecer no dia 5 de outubro, domingo, com largada no bairro Nova Campinas. E você pode escolher entre os percursos de 6 ou de 12 quilômetros. Inscreva-se pelo site corridaveracruz.com.br. Gostou do episódio? Então curta, comente, compartilhe. Esse aqui é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. A gente fica por aqui e te espera na terça que vem, às 8 da noite.